Bom, aqui então uma aulinha básica, vai ser um processo bem rápido. Nós vamos fazer uma simulação aqui sobre o corte total com o meio corte direto aqui no KineMaster. Então aqui eu estou usando uma versão do KineMaster Pro, a versão Full, né? Se caso você tiver interesse em adquirir essa versão do KineMaster, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, juntamente com o cupom de desconto, tá bom? Mas esse desconto aí ele é por tempo limitado. Então, pode ser que se no momento que você estiver vendo esse vídeo agora, se o cupom não estiver disponível, acesse o site e veja se tem alguma promoção disponível, tá joia? Bom, então que a gente vou pegar uma imagem aqui para a gente poder fazer essa simulação. Vou pegar uma imagem aqui da minha galeria mesmo. Deixa eu selecionar uma imagem qualquer que eu tenha. Deixa eu procurar aqui. Bom, vou fazer uma simulação com essa imagem aqui do WhatsApp mesmo, tá bom? Uma imagem que eu tenho salvo no computador. Aqui eu estou com uma imagem, então ela está em PNG. Eu vou mandar fazer o rastreio automático aqui, para ver se ela vai criar o corte. Vou fazer o trace, que ela criou para mim uma imagem aqui na área do nosso objeto. Aqui ele acabou fugindo um pouquinho, porque essa imagem tem uma sombra, mas eu vou deixar aqui só a nível de demonstração mesmo, tá bom? Então esse daqui ele vai ser o meu corte total. Eu vou dar aplicar aqui, ele já está com o meu corte total. Aqui na minha página eu tenho a opção de exibir por objetos e por página. Então eu vou deixar aqui por objeto, só para facilitar a seleção, né? E aqui também a gente tem, né? Estou com o gerenciador de objetos aberto, onde eu posso selecionar só o corte ou só a imagem. É a mesma sistemática. Então agora eu vou criar um outro contorno, que esse contorno ele vai ser digamos que seria o meu meio corte. Bom, eu vou mandar ele fazer o trace aqui. E esse corte eu vou aplicar, mas eu vou colocar uma sangria interna, porque ele vai ser aqui o meu meio corte. Vou deixar ele dessa forma. Vou aceitar. Então aqui vejamos, eu tenho aqui o meu corte de contorno, que é o corte que a gente fez externo. Eu tenho aqui o corte interno, que vai ser o meu meio corte. Qual que seria a sistemática aqui então? Eu preciso mostrar para o KineMaster qual que vai ser o corte total e qual que vai ser o corte de contorno. Então eu vou selecionar esse de dentro, onde vai ser o meio corte. Eu vou marcar ele aqui, vou alterar ele aqui para full de contorno, só para ele trocar a cor aqui. Pode observar que ele modificou a cor. Então aqui na hora de fazer esse corte, eu seleciono todos os objetos aqui. E a gente vai selecionar para adicionar a marca de registro. Eu vou colocar aqui a Plotter Banner Cut, só para a gente poder observar. E aqui ele já adicionou a marca de registro. Eu vou colocar aqui o nome aqui, vou colocar meio corte barra corte total, só para a gente poder encontrar ele depois. Então vejamos, eu vou fazer esse corte de contorno. Aqui seria o meio corte, parte vermelhinha, e o corte total na parte externa. Aqui eu tenho na opção de impressão, quando eu clico em opções de impressão, ele já mostra aqui as minhas linhas de corte. Quando a gente vai trabalhar com o meio corte juntamente com o corte total, existem alguns segredinhos. O primeiro passo aqui é a gente deixar na ordem que está. Ele vai fazer o meio corte primeiro, para depois fazer o corte total. Essa seria a sequência. Só que para isso a gente precisa configurar tanto a força quanto a velocidade aqui, se bem que a velocidade pode manter padrão, né, para os dois, mas a força tem que ser uma força maior para o corte total, vai ser a linha azul, e uma força menor que vai ser o nosso meio corte. Então para isso eu clico, selecionar a cor que eu quero e vou em editar. E aqui eu vou marcar agora aqui, ó, Cut Force. Como vai ser um meio corte, eu posso deixar isso daqui com para minha máquina, tá bom? Essa configuração. Isso aí pode variar de máquina para máquina. Então eu vou deixar aqui com 12 para o meio corte e vou aplicar. Já que agora no corte total, a gente vai colocar, como a gente precisa que ele transpasse esse material, né? A gente vai marcar aqui também a força. E essa daqui eu posso deixar ele com 40. O 40 aqui para minha máquina é o suficiente para fazer esse corte total. Dependendo aí da exposição da lâmina, da espessura do material, pode ser que seja até menos, tá bom? Mas aqui para o material que eu vou fazer o teste é o 40 gramas de força. E
aplico. Só que aqui ele vai fazer o corte total sem área de destaque, né? A gente vai voltar aqui então, vai editar, e aqui a gente tem uma ferramenta aqui, ó, que ela chama Dash Cut. O Dash Cut, ele é o seguinte, ele vai percorrer durante o nosso corte aqui, ó, a máquina ela vai fazer o corte, aí em determinado momento ela vai levantar a lâmina, vai pular e vai continuar a lâmina, vai levantar de novo e pular. Para isso, para que fique áreas de picote aqui, para o material não soltar ali da nossa mídia, tá bom? Ele precisa ficar lá com esses pontos fixos para depois a gente destacar ele. Então aqui a gente configura. Essa configuração aqui, ela vai depender do tipo de material, da sua arte, né? O tamanho de cada arte e o tipo de arte. Aqui eu preciso que fique um picote, digamos assim, se ficar uma área de picote aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, para mim está ótimo, não preciso mais do que isso. Se fosse um desenho com mais detalhes, era interessante adicionar mais marcas de picote aqui para evitar do material se soltar no decorrer do nosso corte. Então tudo isso é configurado aqui, ó. Aqui a gente tem o espaçamento, né? Aqui ele está programado a cada 10 milímetros, ou seja, a cada 1 centímetro que ela percorrer, ela vai levantar a lâmina. Aqui eu posso percorrer, digamos que esse material meu aqui, que esse arquivo, ele tenha 10 centímetros. Né? Eu vou fazer um stick de 10 centímetros. Então aqui, se a gente pegar 10 centímetros e dividir por 4, que eu quero colocar 4 picotes, então ele vai dar 2,5, né? Ou seja, vai dar 25 milímetros. Então eu coloco aqui 25 milímetros. E aqui nessa parte aqui, gape, é o espaçamento desse picote. Aqui eu posso colocar com 0,5 milímetros. 0,5 milímetros. Ou seja, então a cada 2,5 cm ela vai percorrer, chegou 2,5 cm, ela vai levantar a lâmina, vai pular 0,5 milímetros e vai continuar. Mais 2,5 cm. Chegando aqui, ele vai levantar a lâmina novamente e aí ele vai percorrer de novo, vai pular os 0,5 milímetros, vai percorrer de novo. Então, isso que eu estou fazendo o cálculo, se esse arquivo meu tivesse 10 centímetros, tá joia? Eu vou até ajustar ele para 10 centímetros, deixa eu aplicar aqui. Vou deixar ele com 10 centímetros. Deixa eu cancelar aqui para colocar ele com 10. Ele está quase com 10 aqui, né? Eu vou colocar 10 aqui. Tá para ajustar proporcionalmente. Então é isso. Então volta aqui de novo na maçã, assistente de corte de contorno, opções de impressão e aqui no corte total, né? Lembrando que o meio corte ele fica direto, tá? Sem o dash cut, ele fica direto, que ele vai cortar todo o meio corte. E só no corte total que eu ativo a função aqui dash cut, tá bom? Dash cut. Então a cada 25 milímetros ele vai pular 0,5 centímetros. E aqui eu aplico. Apliquei, então ele já está pronto. Aí eu faço a impressão desse material, né? Digamos aqui eu clico em imprimir, então pulei, já imprimi ele. Agora eu vou para o corte. Quando eu clicar aqui no corte, ele vai abrir aqui a janela de corte, que é essa daqui. E aí eu vou prosseguir com o corte, ele vai fazer o processo de corte aqui normalmente, tá bom? Eu vou fazer uma simulação dessa daqui com um papel A4 mesmo. Bom, deixa eu fazer uma correção aqui, para não confundir vocês aí, tá bom? Acabou que eu me confundi, então eu acabei passando informação aí de forma incorreta. Ao configurar aqui a parte do Dash Cut aqui, o espaçamento, eu falei com vocês para calcular o tamanho do arquivo de 10 centímetros, né? Então eu estou com um arquivo de 10 centímetros. Só que eu esqueci do detalhe. O arquivo ele está com 10 centímetros. Mas o tamanho da linha que ele vai percorrer, ele está dando mais de 10 centímetros. Está dando em torno aí de 30, 32 centímetros mais ou menos. Se a gente for pegar essa linha de corte em linha reta, ele vai dar na média de 30 a 32 centímetros, tá bom? Então aí o segredo é a gente colocar aqui o espaçamento de acordo, a gente calculando como se fosse em linha reta, tá joia? Então, por exemplo, aqui, ó, 75 milímetros, vai ser 7 centímetros e meio. Então, com esse espaçamento aqui do Dash Cut, então ele vai rodar em torno aqui de 7 centímetros e meio, né? Vai rodar 7 centímetros e meio na linha, vai levantar, vai fazer o picote
vai voltar a fazer de novo, fazer outro picote e assim sucessivamente, tá bom? Então é só para corrigir aí que eu passei informação errada para vocês. A matemática que é feita não é de acordo com o tamanho do seu arquivo em si, e sim com a percussão dele, né? Em toda a extensão da linha que vai ser cortada. Por isso que é sempre bom você fazer um teste antes. Pega aí um arquivo unitário, né? Faz um teste antes, nem que seja com a caneta, só para você ver aí qual que vai ser o tamanho correto que você vai calcular essa distância, tá bom? Da área do picote aí, que seria a área de destaque. Então, eu vou mandar aqui para a máquina, então, vou fazer uma impressão aqui no adesivo e vamos lá para a máquina para a gente ver aí com essa configuração aqui de 75 centímetros e 75 milímetros para ver como que vai ficar, tá joia? Então vamos lá para a máquina lá e ver como que vai ficar esse corte total aí. Eu vou duplicar aqui, eu vou até colocar ele em cópias de azulejo. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar dois na mesma folha. Vou colocar dois aqui. Vou deixar assim dessa forma, porque fica mais fácil da gente ver. Deixa eu colocar um espaçamento aqui também de 3 milímetros. Ó, vou deixar dessa forma para a gente poder ver como que ela vai se comportar aí, tá bom? Bom, aqui então para ficar bem esclarecido, né? Eu configurei a força para o corte total de 40 gramas de força aqui. Isso para minha máquina, tá joia? Isso aí pode variar de acordo com cada máquina e também a espessura da lâmina lá, a exposição dela no suporte dela, tá bom? Então isso aí varia, não quer dizer que você vai usar esse padrão de 40 não. Para minha máquina aqui, para a espessura do material que eu estou utilizando, 40 foi a força ideal que eu achei para esse material. Estou usando um papel fotográfico adesivo de 135 gramas, papel gloss, então para ele deu essa força aqui para o corte total, tá joia? E aí você vai testando aí, ver qual que vai ser melhor para você, né? Qual a espessura da lâmina, de acordo com o seu material, de forma que não vai danificar o teflon da sua máquina, tá joia? É igual eu falo, pessoal, isso aqui é erros e acertos, tá bom? Até você chegar num padrão aí ideal para sua máquina e para o material que você está cortando. Então eu vou mandar aqui o corte aqui para a máquina para a gente ver. A velocidade aqui eu deixei setada para ela pegar direto, aqui está na máquina, que é uma velocidade que eu já uso padrão lá de 500 gramas, 500 milímetros, né? Para não ter que fazer alteração do velocidade de corte total e corte e meio corte aqui. Então deixei pegar a velocidade padrão da máquina, por isso que eu não marquei. Então só quero que altera a força, né? Para o corte total 40 e aqui para o meio corte eu deixei ele em 12, né? Volto a ressaltar, isso aqui é a configuração da minha máquina, tá bom? Isso aí pode variar de máquina para máquina. Vai testando na sua aí e de repente você deixa nos comentários aqui, talvez ajude a galera, né? Qual máquina que você está usando e qual que foi a força aí que você utilizou que deu certo para o seu material, tá bom? Então é isso. Então vamos ver como foi o procedimento feito na máquina lá e como que ela se comportou nesse corte aqui.